Hecate, a deusa das bruxas. Se você não me conhece, sou a Daknis, sou astróloga, terapeuta holística, oraculista, consultora de imagem de estilo. Eu gosto de muitas coisas, principalmente artes, e eu tento trazer aqui pra vocês um pouquinho desse mundo de coisas que eu gosto. E eu já peço que você deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque nem sempre o YouTube entrega os vídeos pra vocês, mesmo os inscritos. Deixa um coraçãozinho preto, uma caveirinha, um caixãozinho nos comentários, porque eu gosto das coisas mais trevosas. E peço também que você já siga lá nas outras redes sociais, porque eu sempre aviso quando eu saio de novo aqui. Então, segundas, quartas e sextas tem vídeos longos, todos os dias tem vídeos curtos. Hecate, a deusa das bruxas, a deusa das encruzilhadas, a deusa da porra toda, né? Que tem um meme exatamente falando sobre isso. Por quê? Porque a deusa Hecate, ela é a deusa das bruxas, né? Ela é considerada como a deusa padroeira das bruxas. E Hecate, ela é a deusa da magia. Então, Hecate é uma deusa grega e ela é considerada como uma das divindades mais enigmáticas e poderosas da mitologia grega. É conhecida como a Senhora das Bruxas, a Rainha dos Fantasmas, a deusa das encruzilhadas, e o seu culto remonta à antiguidade, mas a sua influência ela persiste até hoje. E possivelmente, né, originária da Trácia ou da Ásia Menor, Hecate foi assimilada pelo panteão grego. Em termos antigos, em textos antigos, como a Teogônia de Hesíodo, ela é descrita como uma titânide, né, que ela é filha de Pérses e Astéria, que manteve seus poderes mesmo após os deuses olímpicos dominarem o mundo. Então a Hecate, ela tem muitos epítetos, né? Ela tem uma lista, na verdade, de epítetos, e eu vou deixar aqui na descrição do canal um texto que eu fiz falando sobre Hecate, né? O texto todinho falando sobre ela. Hecate, ela é uma deusa que ela tem um pouco mais de paciência com os erros, né? Ela é uma deusa grega, uma deusa negra, mas eu vejo ela muito como uma deusa cinza, porque tanto ela pode ser trabalhada, né? Você pode evocar ela durante o dia quanto à noite, e ela também ela é a deusa dos três mundos, né? A deusa do mundo dos mortos, do mundo dos vivos, considerada a deusa da terra, ar, terra, água. A deusa Hecate, ela também é uma deusa necromante. Então, essas são muitas informações realmente sobre Hecate. E é interessante porque, assim, Hecate, ela revela as coisas que estão em oculto. E cada relação, né, cada experiência, cada pessoa, melhor dizendo, que trabalha com a Hecate, tem a sua própria experiência com ela. Então, assim, a Hecate, ela ajuda em qualquer coisa. Né? O meme de Hecate, a deusa da porra toda, não é uma brincadeira, é real. Então, assim, Hecate, ela ajuda em visões, ela ajuda em cura, ela ajuda em magias de amor, ela ajuda em magias de vingança, ela ajuda em magias de prosperidade, ela ajuda em magias de abertura de caminhos, ela ajuda em qualquer assunto. Ela ajuda em qualquer assunto. Então, para cada assunto, você vai usar, por exemplo, uma cor de vela. Se você quer a ajuda dela em questões de saúde, que ela é extremamente rápida, né? Muitas vezes, assim, você pede uma coisa num dia, no outro dia já tem resposta em relação a essa questão aí, você vai usar vela verde, por exemplo. Né? Você quer uma proteção, você quer um banimento, você quer uma vingança, você vai usar a vela preta, você quer amor, entendeu? Respectivamente. Então, alguns dos símbolos de Hecate é a trívia, né, que é como se fosse aquela encruzilhada. Uma outra coisa também que é a encruzilhada de Hecate é a encruzilhada aberta, mas principalmente aquela encruzilhada em Y para ela, né? A chave, a tocha, a foice. Hecate tem alguns símbolos. E quais são as oferendas de Hecate, né? O que Hecate gosta? Hecate, ela gosta de cebola. Hecate gosta de alho, Hecate gosta de tâmaras, Hecate gosta de vinho tinto suave, mas ela aceita também o seco. Hecate gosta de mel, Hecate gosta de maçãs, obviamente, tanto maçã vermelha quanto maçã verde. E os seus dias é segunda e sábado, né? Tanto que o dia 13 de agosto é considerado o dia de Hecate. Então, assim, conforme você se aprofunda nos estudos de Hecate, você descobre que existem os demônios de Hecate, né? Onde você pode pedir o auxílio dela para criar ali tanto criar um demônio quanto, né, com o auxílio dela para te ajudar. Como é que é trabalhar com Hecate? Existe uma diferença entre trabalhar com Hecate e cultuar Hecate, né? E Hecate, eu vejo que Hecate ela sempre mostra as coisas que a gente não consegue enxergar. E Hecate também ajuda bastante na questão de trabalhar com as sombras, com as nossas sombras, e de nós nos reconciliarmos com a nossa sombra. Né? Mas uma coisa que eu percebo, assim, dos anos que eu trabalhei com Hecate, é que Hecate ela sempre arranca máscaras. Às vezes ela arranca máscaras até mesmo de quem trabalha com ela, né? Então aquela coisa assim do querer fazer as coisas meio que às escondidas, trabalhando com ela, né, ocultando ela, não é uma coisa muito boa, porque ela meio que arranca as máscaras das pessoas. E, como eu falei, Hecate ela é um pouco mais tranquila em relação a trabalhar com ela, porque quando a pessoa está iniciando, a pessoa não sabe muita coisa, né? Às vezes a gente esquece, a gente sai, a gente faz o círculo, e aí sai do círculo, com o círculo feito, a gente quebra o círculo, sabe essas coisas assim meio bem iniciante mesmo? Então, Hecate ela tem paciência, né, com esses pequenos errinhos que os iniciantes eles cometem. Mas isso não significa
que você pode desrespeitar ela, né? Então, assim, todas as deusas gregas, todos os deuses, né, mas principalmente as deusas negras, eu tô confundindo deusa grega com deusa negra, mas enfim, tá ali, né? Elas são deusas que elas ajudam, são extremamente poderosas, mas nem todas têm uma paciência, né? Assim como eu falei de Lilith, né? E em relação a Hecate, ela tem sim uma paciência, e eu juro que eu nunca vi Hecate irritada, eu nunca vi Hecate brava, e eu sinceramente não ia gostar um pouquinho. Então, Hecate, ela tanto se apresenta como uma donzela, como uma mãe ou como uma anciã. Essas deusas, elas têm essas três faces. Então, você vai perceber pelo seu olho da mente, como muitos chamam, né, pelo seu terceiro olho, a forma como ela se manifesta para você. E ela é muito próxima, né? Então, sempre quando a gente chama por Hecate, ela se manifesta. Às vezes você pode ver, por exemplo, você pode sonhar com cobra. Você pode ver uma lagartixa, né, andando pela sua casa. Sempre que eu vejo uma lagartixa, eu brinco, né, dizendo assim, Hecate, é você? E, enfim, e Hecate, ela é muito protetora, né? Então tem um exemplo que eu fiz no canal antigo, porque esse canal aqui é novo, porque eu perdi o canal antigo, enfim, né, mas eu já fiz um vídeo falando sobre Hecate, que na cidade, né, quem mora na cidade sabe que a gente não pode ficar de bobeira com o celular na mão, né? Isso aí é uma coisa que a gente sabe. E aí eu lembro que eu tinha ido numa loja que era próximo à área central aqui da minha cidade, e o que aconteceu, né? Eu olhei para todos os lados, eu não vi absolutamente ninguém, e eu baixei assim a cabeça para chamar o Uber. Quando eu levantei, foi um negócio assim muito certo, assim, eu não vi muito direto. Tinha dois caras que eles estavam me filmando para roubar. E foi uma coisa assim muito nítida, foi uma coisa muito clara. E eu tinha feito um encantamento com Hecate antes de sair de casa, que é um encantamento que eu usava sempre. E tinha uma encruzilhada no meio, né? Só tinha uma encruzilhada aberta. Eu não sei se foi Hecate, não sei se foi só Hecate, eu não sei se foi Lúcifer também, eu não sei exatamente assim, mas eu sei que não foi uma coisa normal aquilo ali. Não foi uma coisa assim. O que aconteceu? O cara fechou o sinal, o cara não conseguiu atravessar, e o outro cara que tava com ele começou a falar pra ele sair fazer outra coisa. E eu fiz uma coisa que eu nunca fiz, que eu não faço, geralmente eu fiquei encarando. Foi um negócio muito, realmente assim que eu falei, foi uma coisa muito sobrenatural que aconteceu toda a situação. Eu sei que o Uber chegou, a gente foi embora, e a pessoa, né, que eu tava ali, né, que tinha ido comigo nesse lugar, que de certa forma também desmascarou essa pessoa, porque essa pessoa, ela tinha visto os possíveis ladrões, e a pessoa não falou nada. E aí quando a gente entrou no Uber, a pessoa disse assim, porque tu não viu? Sabe, foram muitas revelações. Aí você me pergunta assim, mas que encantamento é esse? É um encantamento que eu achei na internet de uma pessoa que eu acompanhava o conteúdo, eu não lembro o nome dessa pessoa, não lembro mesmo, mas esse encantamento ele não é meu, eu quero deixar isso muito claro aqui, até porque esse encantamento assim foi dado pra essa pessoa, e eu vou compartilhar aqui com vocês, se alguém souber o nome, pode deixar nos comentários, sem problema nenhum, né, que é assim, névoa da ocultação, círculo de proteção, Hecate faça com que, névoa da ocultação, círculo de proteção, névoa da ocultação, círculo de proteção. E aí depois você coloca o que você quer, né? Então assim, faça com que nenhuma pessoa com maldade no coração me veja, faça com que nenhuma violência me acometa, enfim. Eu só lembro desse trecho. Também nem sei se tá certo, porque foi um negócio meio assim, realmente faz tempo que eu não uso esse encantamento. Névoa da ocultação, círculo de proteção. Se eu não me engano é isso sim. E aí no final você coloca, e aí depois você visualiza uma névoa, realmente, uma névoa obscura, né? Te circundando ali realmente. E olha, eu vou te dizer assim, rapaz, a pessoa atrás de ti assaltada, a pessoa na tua frente assaltada, mas assim, ninguém te vê. E às vezes você vai ver também, né, principalmente assim perto na rua também, uma velha, já aconteceu comigo de eu ver isso, assim, de eu ver uma velha na calçada, né, e essa velha na calçada era uma manifestação de Hecate. Então, Hecate ela se manifesta de diversas formas, e você vai perceber, eu acho a energia dos demônios e a energia das deusas negras muito parecida com a minha, né, então... mas eu sei que tem algumas pessoas que sentem a energia de Lilith, que sentem a energia dos demônios de uma forma muito densa, muito forte, muito intensa. E eu, realmente, pra mim, não faz muita diferença. Mas você vai perceber que a energia, ela muda. Seja de uma forma sutil, porque a energia de vocês são parecidas, seja de uma forma um pouco mais densa. Mas entenda que esse denso não é necessariamente uma coisa ruim. Assim como o dinheiro é denso, é uma energia densa. Mas nem tudo que é denso é ruim. Né? Só pra deixar isso bem claro. E as energias das deusas negras, elas são mais ligadas às sombras, né? Por isso que são deusas negras, certo? Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!